Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. Olá, 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 olá. Quem fala aqui é o pastor Anderson Dias. E nós estamos dando início à nossa aula de teologia, Teologia do Avivamento. Seja muito bem-vindo à nossa abençoada aula no dia de hoje. Mas eu queria te lembrar algo importantíssimo, né? Não esqueça de curtir esse vídeo, muito importante, se inscrever no nosso canal, mais importante, e ativar as notificações aí, para sempre quando chegar um vídeo novo, você ser comunicado. Teologia do Avivamento. E não esqueça também de compartilhar para o máximo possível de pessoas, amigos, para poderem fazer parte desse grande projeto que nós temos, que é a Teologia do Avivamento. São aulas gratuitas que nós temos aqui de teologia, né, no nosso canal. E aqui eu garanto que você aprende muito mais da palavra de Deus, com certeza, ok? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. E eu já queria ir direto para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Vamos aprender com o profeta, que também é conhecida no meio acadêmico, teológico, como soteriologia. Ok? Papel e caneta na mão. Lembrando que ao final nós temos aqui embaixo, já no corpo, onde você faz o comentário, as duas questões que você precisa preencher aqui mesmo, tá? E aqui eu vou avaliando você, tá bom? E vai valendo também como presença. Então não esqueça de fazer o questionário aqui abaixo. Vamos lá? Teologia do Avivamento. Bom, como eu citei, nós vamos falar hoje da doutrina da salvação, a soteriologia. E eu queria começar dizendo o seguinte: o verbo salvar, então de um lado nós temos o verbo salvar e do outro lado o substantivo salvação. Tanto o verbo salvar quanto o substantivo salvação, eles aparecem mais de 150 vezes só no Novo Testamento. E interessante que 100 vezes aparece o verbo, das 150. 100, nós temos aqui o verbo salvar. Ou seja, a questão de salvação na Bíblia é uma ação, substantivo mais o verbo salvar, a atitude. Vamos lá? Vamos começar aqui falando sobre a natureza da salvação. Para melhor compreender a natureza da salvação, é necessário que você, aluno, faça uma abordagem, tá, em pequenos itens que eu vou citar aqui. Então, o primeiro item: a salvação, ela procede de Deus. É importante falar isso, tá? E não do homem. Porque a gente vê algumas linhas teológicas que dependem do homem. Em que sentido? Preste bastante atenção. A salvação, ela foi planejada por Deus, consumada pelo Espírito Santo. Tá? Então, repetindo, ela foi planejada por Deus, consumada, pelo Filho. Nós vamos falar da Trindade, tá? Então, a salvação planejada por Deus, consumada pelo Filho e aplicada por intermédio do Espírito Santo. O homem não teve participação alguma na questão da salvação. Um outro item que eu quero citar também da natureza, que somente Jesus
pode salvar o homem. Então nós vamos ver Pedro, pela unção do Espírito Santo, onde ele declarou diante do Sinédrio, né? O Sinédrio judaico, ele disse o quê? Que somente Cristo pode salvar o pecador. Anote o texto sobre isso aí, ó. Atos capítulo 4, verso 12. A afirmação que Pedro disse que só Jesus pode salvar, né? O homem. Então, Jesus, ele definiu a sua missão neste mundo com as seguintes palavras. Anote aí também o texto de Lucas 19:10. Eu disse Lucas 19:10 e eu vou ler esse texto, tá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, salvação, a gente começa a enxergar no texto que se perde, hein? Mas vamos lá. Então, pelo seu sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz, que esteve em nosso lugar, nós somos reconciliados com Deus, porque nós tínhamos perdido o direito por causa do pecado. E foi pelo sangue derramado de Cristo na cruz que nós obtemos a remissão dos nossos pecados. Anote aí também, Hebreus 9, 22. Eu disse Hebreus 9, 22 e vou ler. Tá? Uma parte aqui, ó, que eu estou citando sobre o sacrifício de Cristo, né? Então, em Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, somente Jesus pode salvar. Uma outra questão: a salvação, ela é obtida pela graça de Deus e não por questões de obras humanas. Observe que Paulo, ele esclarece que jamais podemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas unicamente pela graça, a graça divina. Anote o texto para isso, Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Então, o que nós entendemos aqui nessa questão que a salvação ela é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus. Todos, sem exceção. Todos são igualmente culpados e condenados, ok? Então, sendo assim, confiar em boas obras e méritos humanos como meio de salvação é rejeitar o plano divino neste sentido que nós citamos aqui. Um outro ponto que eu quero também colocar a respeito da natureza da salvação é que a salvação ela abrange espírito, o espírito do homem, a alma e o corpo. Não é só o espírito, como alguns ensinam aí, né? Salvação não significa apenas perdão dos pecados e justificação diante de Deus. Não é só isso. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser por completo. Então observamos que existe também sublimes bênçãos que acompanham a salvação. O batismo com o Espírito Santo, a cura divina do nosso corpo e outras coisas mais que vem acompanhado também da questão da salvação. Um outro ponto também da natureza da salvação é que a salvação, preste bem atenção, ela tem alcance eterno. Então, entenda que a salvação, na experiência humana, ela é expressa de 3 tempos: salvação no passado, a salvação no presente e a salvação também no futuro. No passado, nós vamos entender que a salvação ela é justificação. Anote aí, ó.
Salvação no passado é a justificação. A salvação no presente é a santificação. Então, no passado é justificação, no presente, santificação. E no futuro, glorificação. Pastor, isso é novo para mim. Anote aí então. Romanos capítulo 5, verso 1. E anote também Colossenses 3, 4. Então, na justificação efetuada perante Deus, nós somos salvos. Nós fomos o quê? Salvos da condenação do pecado, porque o pecado é condenatório. Então, na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos da condenação do pecado. Isso na justificação. Lembrando que a justificação, cadê? Ela é ligada ao passado. Tá bom? Na santificação, que é ligada... na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Tá entendendo? E na glorificação, é quando Jesus voltar, onde seremos salvos na presença seremos salvos da presença do pecado. Então o pecado ele acorrenta. O pecado ele mata. O pecado ele destrói. Tá? Um outro quesito da questão da natureza da salvação é que o descuido da salvação trará males terríveis. Ok? O maior pecado do homem, qual é, pastor? É o da incredulidade. Porque é pela incredulidade que ele rejeita Cristo. Este pecado, ele dá origem a todos os demais e leva o homem para o inferno. O pecado da incredulidade. Anote aí, ó. João capítulo 3, do verso 18 ao 21. Um outro quesito também que nós estamos citando aqui, né, da natureza da salvação, é que a salvação nos vem pela fé em Cristo. Interessante, né? Então é uma fé que conduz à salvação. E esta fé que conduz à salvação, ela requer o quê? Arrependimento total. Tem pessoas que não são abençoadas porque não têm um arrependimento total, que é seguido também de obediência. Tá? E o último item que eu quero citar aqui da natureza da salvação é a Trindade Divina. A Trindade Divina, ela coopera com o pecador na sua salvação. Observe que a salvação, ela tem dois lados, o lado humano e o lado divino. Deus, por sua graça e misericórdia, que é o nosso Pai, ele conduz o pecador a Cristo. Quem é Cristo? O Salvador. E isto é o Pai. O Espírito Santo, ele convence o pecador do seu pecado. Olha o papel do Espírito Santo, convencer do pecado. Então aí, o que acontece? O pecador, ele aceita Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Forte isso, hein? E é daí que vem a expressão bíblica, nascidos do Espírito, nascidos de novo, conforme nós vemos em João 1, verso 12 e 13. Esta natureza aqui, filhos, essa natureza divina, habitando mais e mais em nós, o que vai acontecer? Vai mortificar o desejo de pecar. Você vai perder o desejo de pecar, tá? Nessa questão da natureza divina. Porque você tem o Espírito Santo. Você perde o desejo de pecar e nos faz o quê? Amar a santidade e sempre buscar a santidade. Interessante, né?
Nós vamos agora falar, e eu vou dar uma pequenina pausa, pequenina, tá? Fique tranquila. Teologia do Avivamento. Nós vamos falar agora sobre os elementos operantes na salvação. Bora beber uma aguinha? Teologia do Avivamento. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Amigos do Avivamento. Top das Galáxias. Teologia do Avivamento. Bastante vinheta aí, né? É isso aí. Bora? Vamos falar agora sobre os elementos operantes na salvação. Entenda que a salvação é uma obra de Deus que é um benefício do homem e não uma obra do homem em benefício a Deus. O homem, ele é completamente incapaz de agradar a Deus. Por inteiro isso, viu? Inteiramente. Pois o homem leva sobre si a sentença da morte. Por isso Deus tomou a iniciativa de redimir o homem. Como? Através da morte e da ressurreição do Filho, Jesus. E nós observamos, dentro da questão dos elementos operantes da salvação, que a salvação ela se constitui de vários elementos. Vamos falar sobre os elementos da salvação nesse momento? Vamos aprender com o profeta. Primeiro elemento da salvação, o arrependimento. O arrependimento ele envolve uma completa mudança de pensamento. Isso é arrependimento, mudança de pensamento no quesito do pecado, certo? O arrependimento ele leva o pecador a ficar tão triste, decepcionado por causa do pecado. O arrependimento que ele aceita com alegria tudo que Deus requer. Então, quais são os passos que levam o homem ao arrependimento? Primeiro, o reconhecimento do pecado. Segundo, a tristeza pelo pecado. E o terceiro quesito, o abandono do pecado. Muito importante isso, tá? O que leva o homem ao arrependimento. Repetindo, reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado, abandono do pecado. O segundo elemento da salvação, eu falei o primeiro, o arrependimento, o segundo é a fé. Arrependimento é dizer não ao pecado, enquanto que a fé é dizer sim para Deus. Arrependimento, não para o pecado. Fé, sim para Deus. Observe que a fé não é um mero assentimento intelectual, mas é um relacionamento pessoal com Deus. Anote aí, Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Uma outra questão da fé. A fé não é uma emoção, é uma convicção interior. Você é convicto dentro de você pela fé na questão da salvação. Anote aí, 2 Timóteo 1,12. Eu disse 2 Timóteo 1,12. Uma outra questão da fé. E terminamos aqui sobre o elemento da salvação, que é a fé. A fé, ela não se dirige a uma crença doutrinária. Na verdade, doutrina é uma coisa, costume é outro, né? As pessoas falam, na minha igreja a doutrina, não é o costume. Porque doutrina não é a uma denominação, ela é universal. São usos e costumes, né? Mas isso é um outro assunto. Então a fé, ela não se dirige a uma crença doutrinária, mas a uma pessoa. Não é instituição.
é pessoa. Então anote aí, Colossenses capítulo 2, verso 5. Eu disse Colossenses 2, 5. Um outro elemento da salvação, a conversão. Eu falei sobre o arrependimento, sobre a fé e agora sobre a conversão. A palavra conversão, ela significa literalmente virar-se para uma direção oposta. A conversão, ela então é a pessoa se virar de costa para aquela situação, no caso o pecado, né? A conversão, ela envolve dois atos que eu disse, né? Primeiro, dar as costas ao eu que é ligado ao pecado. E segundo, a conversão é crer em Deus. Então, quando a pessoa ela se converte, ela crê em Deus, ela dá as costas ao pecado. Anote dois textos aí, ó. Atos capítulo 16, o verso 31. E anote também Mateus 7, 14. Mais um elemento da salvação. Primeiro, arrependimento. Lembra do segundo? A fé. E o terceiro, conversão. E agora, o quarto, justificação. Então, a justificação, ela envolve duas coisas. É o cancelamento da dívida do pecado na vida da pessoa. Então, o pecado, ele é cancelado quando tem a justificação. E o segundo é o lançamento do quê? Da justiça de Cristo em seu lugar. É uma substituição. Justificação, substituição. Interessante, né? Justificação não é aquilo que o homem é ou aquilo que o homem tem em si, por si mesmo. Mas é aquilo que o próprio Cristo é e faz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mais um elemento operante da salvação, tá? A regeneração. O que é a regeneração, pastor? É a obra sobrenatural e instantânea de Deus que faz você ter uma nova vida. Então você começa na regeneração a aceitar a Cristo como o seu Salvador. E é através desse milagre da regeneração que você vê que Jesus ele ressuscitou da morte para a vida. Então é uma mudança de pensamento. Sem esta miraculosa transformação espiritual que é a regeneração, o pecador arrependido, ele permaneceria morto se não tivesse a regeneração. Ele estaria na sua natureza pecaminosa, conforme Efésios 2, o verso 1 e 5. Ou seja, o homem seria incapaz de conhecer a Deus no relacionamento pessoal se não fosse a regeneração. Vamos repetir então aqui os elementos da salvação. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Terceiro, conversão. Quarto, justificação. Quinto, regeneração. E temos o sexto aqui agora, elemento da salvação, a adoção. Humanamente dizendo, adoção é um processo onde uma criança é trazida, é aceita numa família, não é isso? Quando por natureza essa criança não tinha direito algum de pertencer àquela família. E isso traz como resultado a criança tornar-se o quê? Um filho desta família. Isso é adoção, humanamente dizendo.
Depois que o homem, por natureza, ele é filho, no caso da ira, conforme Efésios 2:3, ele crê em Cristo. Aí ele é feito o quê? Ele era um filho da ira, mas quando ele crê em Cristo, ele é feito filho de Deus. E passa a ter o quê? Direitos, passa a ter privilégios, por aquela posição que foi tomada, que é a adoção. Então a adoção é um privilégio de ser um membro da família de Deus. A adoção é um direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Anote aí, Romanos capítulo 8, do verso 15 ao 17. Mais um elemento da salvação aqui, ó. A santificação. A santificação, ela é uma experiência da salvação. A santificação é uma bênção na vida do homem. São coisas que Deus faz. Só a santificação que é capaz de envolver o desenvolvimento de um progresso da vida do cristão. Então, é pela santificação que ele tem um progresso na vida, que está associado ao processo do quê? Se é um processo de maturidade cristã. Ele começa, através da santificação, a compreender as coisas espirituais. Ele cresce, ele tem uma maturidade, né? O cristão não pode ser mais salvo, tá? Não pode ser mais salvo ou menos salvo, mas nascido de novo, ou mais filho de Deus. Ele se torna mais filho de... É uma intensidade, né? Mais filho de Deus hoje do que ontem. Então é um progresso, é um amadurecimento espiritual mediante o processo da santificação. É o alvo de viver uma vida santificada. Não é que você vai ser perfeito, mas você vai progredindo. E ao término, a salvação final, o momento de estarmos com Cristo. Vamos falar agora de uma coisa um pouquinho polêmica. E eu paro mais um pouquinho para a gente beber uma água agora. Mereço, né? Merecemos, né? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora, vamos para um assunto polêmico agora, hein? No quesito da salvação, vamos falar sobre a predestinação. Eita! Que a predestinação seria assim, uma vez salvo, salvo para sempre. E a Bíblia fala de predestinação, mas é uma exegese correta nesse termo. A predestinação é uma das doutrinas mais fortes da Bíblia, mas isso quando devidamente compreendido, uma boa exegese, tá? Deus, ele tem um plano geral e original para o mundo. Existe um plano, existe um propósito, né, em relação ao mundo. O que é a definição da predestinação? Então, antes de a gente avançar, o que a predestinação é, vamos estudar primeiro o que ela não é, para que você compreenda. A predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, que é o que é falado, isso é errado. Mas pré-ordena, não é predeterminar, é pré-ordenar, organizar na questão das escolhas de Deus. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, Deus, ele arquitetou um plano dos seus atos. É um planejamento, é uma arquitetura, já conhecendo o homem,
no seu caso pecaminoso. Atos esses de Deus, que resultaram em maior glória para o próprio Deus, que resultaram no quê? No quesito da salvação do maior número de pecadores. Existem duas coisas também na predestinação. Existe a predestinação e o fatalismo. Olha só. Pastor, a predestinação, tudo bem, mas o que é o fatalismo? Fatalismo é uma crença herética, é heresia, que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus. O homem é assim, esse homem é ladrão porque Deus determinou. É mais ou menos isso, o fatalismo. E eu não estou sendo assim, extremista não, é isso que eles pensam. Esse não é para salvação. Já viu uma igreja que fala muito isso? Esse não é da graça. Precisa tomar cuidado com isso. O homem só fará o que Deus decidiu que ele fizesse, Então isso aqui é o fatalismo. E a predestinação? Se refere somente a atos e escolhas de Deus. Cada homem, preste atenção, é responsável por todas as decisões que tomar durante a sua vida. É o homem que é responsável, ele tem livre-arbítrio. Esta verdade é também ligada ao mundo físico. Observamos que Deus tem pré-determinado certas leis naturais. Um exemplo, a lei da gravidade, é determinado isso. Se uma pessoa desobedecer essa lei e se lançar de cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural da sua decisão e não de Deus. Deus determinou lá um homem morrer, ele estabeleceu uma regra, a lei da gravidade. Precisamos observar que nem todas as tragédias desse mundo são resultados diretos das decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes, por exemplo, chamado de atos de Deus, são realmente resultados de atos do homem Adão. Então nós não podemos esquecer do pecado original. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. E é por causa desta maldição do mundo que toda a humanidade sofre enfermidades, doenças e desastres naturais, como por exemplo as enchentes, os terremotos, consequência do pecado, das escolhas do homem. Então, quando essas coisas acontecem, a gente não deve culpar a Deus. O ateu fala muito isso, Mas é a consequência da escolha do homem. Devemos crer com mais convicção, crer que em breve Jesus virá e libertará a terra dessa maldição em que se envolveu, que escolheu e que se encontra. Tá? Então, isso nós estamos falando da predestinação. Então, mediante o planejamento pré-determinado por Deus, a salvação ela é oferecida a todos. Você vai observar isso lá em Atos, no capítulo 4, do verso 27 ao 28. E é totalmente possível para todos buscarem o auxílio divino. É um direito de todos, é possível todos serem salvos, mas são as escolhas. Então, por causa desta provisão, nenhum pagão incrédulo ele vai poder acusar Deus de não ter lhe dado uma oportunidade para crer. Nenhum incrédulo vai poder, um pagão, dizer isso. Anote o texto disso, Romanos capítulo 1, no verso 20. Então, Deus ele não apenas planejou a maneira do homem caído conhecer a salvação, mas também um plano para ajudar a pessoa a progredir
na sua vida espiritual. Então é um plano de salvação para o incrédulo. E é um plano de progresso, de crescimento espiritual para aquele que é salvo. Olha o que diz lá em Romanos 8:29. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você entendeu o que é predestinar aqui? Então este plano, ele depende da disposição do cristão, aqui é o salvo, e de corresponder o que? A obediência a Deus. Se eu já sou salvo, né? Eu tenho essa escolha, eu escolhi. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que pagar um preço, porque eu posso perder essa salvação. Vamos falar sobre isso? O ato que, se é possível ou não, perder a salvação. Bora! Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então, hein? É possível, pastor Anderson, perder a salvação? Então essa história aí, ela começou lá no século V, tá? O século V depois de Cristo. Agostinho, ele ensinou que o crente nunca poderia perder a sua salvação. Ou seja, Agostinho ensinava lá no século V que uma vez salvo, salvo para sempre. Independente das suas ações, das atitudes, né? Essa declaração, ela deu início a um debate teológico que permanece até hoje. Esse pensamento de Agostinho, lá no século V. Então nós vamos apresentar aqui o que a Bíblia diz, porque o que interessa é o que a Bíblia diz, demonstrando que o cristão, ele pode perder sim a sua salvação. Vamos estudar aqui as evidências bíblicas que apoiam esse fato. E aí você vai compreender por que o cristão ele pode perder, né? Então vamos falar da Bíblia. Nossa teologia, ela é totalmente bibliocêntrica, cristocêntrica. Tá? É Bíblia, não é a minha opinião, a opinião de uma instituição, é Bíblia. Um dos maiores argumentos bíblicos segundo o qual se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional, como destaquei. Se é um meio condicional, é uma condição. As referências bíblicas que nós vamos mostrar aqui fala a respeito disso. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos direto aqui ao texto. João 15, verso 6. Se, o meio condicional, alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É um meio condicional. Se você permanece em Cristo, você é salvo. Se não permanecer, é lançado fora. Olha Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé. Olha o outro meio condicional do se. E lá em 1 Coríntios 15, verso 2. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Tudo meio condicional. Hebreus capítulo 2, verso 3. Se negligenciarmos tão grande salvação, um meio condicional aí. O próprio livro de Hebreus 3, 14. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança. O próprio Hebreus também, 10, 38. Se retroceder, tá vendo aí, tudo meio condicional, ligado à perca. Escolha. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, você está entendendo? Essa questão que eu destaquei aqui,
que pode perder a salvação, essa menção condicional aqui do se, interessante isso, né? Quais advertências diretas nós temos? A Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça, de perder sim a salvação. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja ou cuide, né, que não caia. Então, você está em pé, você pode cair. Você está salvo, você pode perder. Nós vamos observar que o escritor da epístola aos Hebreus, a gente citou vários textos de Hebreus, né? Ele advertiu que é possível deixar o coração encher-se da descrença, ao ponto de perder a salvação. Quer ver? Hebreus 3, 12. O que diz lá em Hebreus 3, 12? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Então ele pode ser afastado de Deus, ser afastado. Quem se afasta de Deus não perde a salvação? É uma obviedade bíblica. É só fazer uma exegese coerente, sem preconceitos. A religião traz preconceitos. A religião molda o pensamento da pessoa, é um livre pensamento. Analise a Bíblia. Quer ver um outro texto? Apocalipse 2:11. O que João diz em Apocalipse 2:11? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então o vencedor, quem sofre? O perdedor. Quem perde? Quem entende o que é ganhar. Concorda? Um outro texto também ainda em Apocalipse 3:11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conservar o que tem, quer dizer, você pode perder. É Bíblia, gente. A Bíblia não apenas ensina que é possível perder a salvação, mas também registra casos de várias pessoas que viraram as costas para Deus, perdendo por completa a comunhão com Ele. Pastor, mas não sei por que você está insistindo nisso, pastor. Eu acredito que pode perder. Ok, ótimo, mas você precisa ajudar quem não acredita. Você tem que ter bases bíblicas. Você tem que ter uma boa hermenêutica. No Antigo Testamento, nós lemos acerca de Saul. O que Deus fez? Deus mudou o coração dele e colocou o Espírito Santo. É só você ver lá em 1 Samuel, no capítulo 10, do verso 9 ao 10. Então, o coração de Saul mudou. Só que mais tarde, ele tornou-se o quê? Possuído de um espírito maligno e terminou sua vida suicidando. Ele não era salvo? Ou você acha que o Espírito Santo habita num coração de quem não é de Deus? Mas ele perdeu. Eu posso falar também de Salomão. Na sua juventude, lá em 1 Reis 3, verso 3, diz que ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor andando nas orientações do seu pai Davi. Só que lá em 1 Reis 11, do verso 1 ao 8, ele rejeitou a Deus e foi adorar falsos deuses. Ele perdeu. Eu falei do velho e do novo. O exemplo mais destacado do novo é de um desviado que se apostatou da fé chamado Judas Iscariotes. Judas, ele era um verdadeiro homem de Deus. Crente, não, pastor, não era não. Então Jesus errou quando escolheu ele? Você acha que Jesus confiaria a um destruidor, a um pecador, o ministério de evangelizar, curar enfermos, expulsar demônios? Jesus confia em qualquer um? Não. Então, é por ocasião da última ceia que Judas havia abandonado a fé. Então ele perdeu.
Observe também aqui, Himeneu e Alexandre. Quem são eles, pastor? É só você ver lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19 e 20. Vai falar de Himeneu e Alexandre, que eram 2 cooperadores de Paulo. Após manter a fé e boa consciência, eles perderam, eles naufragaram, como diz o texto, naufragaram na fé. E Paulo fez o quê? Os entregou a Satanás pela escolha. Você acha que isso era pré-determinado? Era pré-determinado Judas trair? Ou você acha que traição não existe no meio da humanidade? Jesus, ele vem no contexto de traições. Obviamente que teria traição ali. Um há de me trair. Foi uma escolha. Entendeu? Nós não somos fantoches de Deus. Existe o livre-arbítrio. Uma outra questão também foi Demas, que é um outro associado de Paulo. Ele é declarado um ajudante fiel. Ele estava presente quando Paulo escrevia suas epístolas aos Colossenses e a Filemon. Você pode ver lá em Colossenses 4,14 e Filemon, verso 24. Então Demas era um companheiro de Paulo. Paulo mesmo o chamou de cooperador seu. É difícil imaginar que ele não fosse um crente, um cristão verdadeiro. É difícil imaginar isso. No entanto, mais tarde ele abandonou a fé, isto é, a salvação, por causa do seu amor ao presente século. É só você ver lá em 2 Timóteo 4:10. Tá entendendo? E nós vamos ao final da nossa aula, acredita? Sensacional, maravilhoso. Graças a Deus por isso, hein? Graças a Deus. Vamos aprender com o profeta. Já aprendemos. É isso aí, galera. Próxima aula: doutrina da igreja, eclesiologia. Uau! Uou! Top das galáxias. Eu quero ver todo mundo praticando, aprendendo. A Bíblia diz que nós temos tempo de sobra. Administre bem isso, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Não esquece de dar o like, nos ajudar aqui, porque nós temos que crescer, crescer, crescer e crescer. Bye, shalom. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.